Olá, querido e querida, sejam todos bem-vindos a mais um Direto ao Ponto. Graça e paz, que Deus possa abençoar a sua vida em mais um programa. Nós temos justamente o intuito de trazer assuntos que estão alinhados com o século XXI, mas que possam abrir a tua visão cristã para que você possa avançar mais ainda com esses assuntos que são justamente direto ao ponto. Eu sou Robson do Monte e quero, junto com você, conduzir mais um programa. E lógico, como sempre, nós iniciamos o Direto ao Ponto, pedindo que você também seja direto e comece a compartilhar esse link aí do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, comece então agora a compartilhar, mas antes disso, se inscreva no nosso canal. Com certeza, Deus também irá abençoar a tua vida. Olha só, hoje vamos falar sobre louvor e adoração. É isso mesmo. Reúne aí todas as pessoas que gostam de música, de louvor, de adoração dentro da igreja. Nós vamos falar sobre louvor e adoração. O cântico, ele tem um lugar importante na cultura hebraica, assim como na nossa. E a variedade de canções nas escrituras testificam sobre a aptidão musical do povo hebraico. As canções eram utilizadas como expressões de louvor, ações de graça, adoração, triunfo, alegria e amor. Na verdade, eram expressões de todas as emoções da vida. Tanto é que o título hebraico do livro dos Salmos é louvores. Quando vamos avaliar a expressão hebraica para o livro de Salmos, quer dizer louvores. E é por isso que nós estamos aqui com dois convidados que estão realmente bem preparados para poder interagir com você nesse tema louvor e adoração. Eu tenho aqui dois participantes que são os entrevistados desse programa direto ao ponto. E vamos iniciar então com a saudação inicial com Jonatas Bezerra, que é o líder da Canaã Recife. Seja bem-vindo, Jonatas. Boa noite, a paz a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Jonatas. Sou o líder do louvor aqui na Canaã Recife. E estou há 6 anos à frente da liderança do Ministério de Louvor aqui. A gente tem feito assim um trabalho dentro da visão do pastor Ezequias. A gente tem buscado trazer essa unidade, essa visão que vamos estar comentando aqui, vamos estar conversando sobre como é que funciona o louvor aqui, como é que a gente trabalha a nossa visão, e espero estar contribuindo e aprendendo Maravilha. também sobre louvor e adoração. Muito bom. Temos o nosso líder da Canaã Cabo, Lins Silva, que também está aqui conosco para poder contribuir nesse tema. Seja bem-vindo, Lins. Boa noite, a paz seja com todos. Sou líder da Canaã Cabo. Meu nome, na verdade, é Valder Lins, mas eu sou conhecido como Lins aqui, até mais fácil de pronunciar. Espero também poder contribuir para que as pessoas entendam um pouco o que é louvor, o que é adoração, o que é o papel do Ministério de Louvor aqui na igreja. E espero que todos entendam e é isso, gente. Muito bom. Então, como já conhecemos, a nossa escritura, ou a Bíblia Sagrada, está cheio realmente de cânticos, de louvores, de adoração que acompanham o povo de Deus. Nós temos hoje o compromisso de passar para você informações sobre, atualmente, como está o louvor e adoração. Por isso que colocamos o tema aqui de uma forma bem destacada, para que você possa entender. Todo louvor é uma adoração. Quem está louvando dentro das igrejas, se apresentando e está ao mesmo tempo adorando, é isso que nós queremos contribuir com você nesse direto ao ponto. Então, antes de avançar, nós queremos orar em nome de Jesus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Pai, porque estamos aqui utilizando a estrutura da tecnologia para abençoar esse cristão que está aí do outro lado, assistindo esse programa no seu smartphone, na sua TV, no seu computador, e que ele possa também estar conectado conosco, para que a gente possa avançar bem nesse tema. E juntos, com certeza, nós vamos construir aqui conhecimentos
para sairmos melhor desse programa direto ao ponto, sobre louvor e adoração. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. E desde já eu tenho agora aqui um desafio. Já quero começar aqui com a primeira pergunta, para que esses dois líderes esclareçam para as pessoas também que estão no YouTube agora, o que é louvor e adoração. Louvor é a mesma coisa de adoração, adoração é a mesma coisa de louvor. Todas as vezes quando você vê um grupo se apresentando na igreja, ele está também louvando e adorando. Então, vamos lá. Eu quero começar aqui com o Lins, líder da Canaã Cabo. Lins, o que é louvor e adoração na tua visão? Se apresenta um pouco mais da tua experiência e responde então para nós aí, por favor. Robson, não é a mesma coisa. Louvor é uma coisa, adoração é outra. As pessoas têm um costume de falar, adore ao Senhor, né? Os ministros sempre falam essas palavras, adore ao Senhor. A adoração, na verdade, é um ato de veneração, é um ato de respeito a Deus. Então, eu posso adorar a Deus respeitando, seguindo os seus mandamentos, sendo bênção na vida de outras pessoas. É dessa forma que eu adoro a Deus. O louvor é um ato mais de celebrar. Então, quando você vê pessoas levantando o braço, você vê pessoas chorando, se derramando. Então, esse processo, eu estou louvando a Deus, celebrando a Ele, cantando literalmente. Então, as pessoas acham que estar fazendo isso é adorar. Mas não, elas na verdade estão louvando a Deus. A adoração vai muito mais além. A adoração quando você vai para o ato de veneração, ela ultrapassa o respeito. Tá? Eu no Cabo e aqui na sede, eu não só sou líder do louvor, eu também sou contrabaixista do ministério e já toco há mais de 10 anos já. Certo. Já toco contrabaixo há mais de 10 anos. Mas experiência com liderança de louvor, eu tenho aí há uns 3 anos, que foi quando fundou a Canaã lá no Cabo, mais ou menos isso. E aí, quando iniciou a Canaã Cabo, nós passamos para Canaã, e aí eu conheci Jonatas, conheci o pessoal, e por já ter uma certa experiência em ministério de louvor, mas não como liderança, e a gente foi trocando ideia, trocando as informações, e aí a gente assumiu a liderança lá no Cabo, e para a glória de Deus, está dando muito bem. Coisa boa. Eu quero passar um pouco também essa pergunta para Jonatas. Jonatas Bezerra, fala um pouquinho também, você já começou falando sobre a sua experiência, mas estende mais um pouco aí sobre a tua experiência, agora como líder do louvor aqui na Canaã Recife, e fala para a gente também o que é que você aprendeu até hoje sobre louvor e adoração, na sua visão como líder. Rapaz, eu tenho que aprender muita coisa ainda. Isso. Eu, Estamos sempre aprendendo, né? é um constante aprendizado. E assim, o pessoal que me conhece sabe que eu sou muito pragmático. Sim. Sou muito... Eu gosto de separar louvor e adoração de uma maneira assim, bem objetiva e bem simples. Louvor é mais externo, adoração é interno. Coisa boa. Repete aí então, louvor Louvor é mais externo, adoração é mais interno. adoração é interno. E aí, porque a adoração é algo que você tem que estar todo dia, é uma constância. Você, no seu trabalho, se você está seguindo o que está escrito na Bíblia, se você está honrando, se você está respeitando a Deus, você está adorando através do seu trabalho. Ótimo. Louvor é mais a parte externa, é o você estar celebrando, como o Lynch falou, é celebrar, é levantar os braços, é essa louvor. Adoração já é algo mais que você tem que estar dentro. Você tem que estar seu coração, sua mente, seu corpo, tudo no objetivo que é honrar, que é estar trazendo glória ao Senhor com seus atos, com suas ações. Com suas ações. Aí por isso que eu meio que separo. Sim. Louvor mais externo, adoração mais interna. Muito bom. Pegando então esse gancho aí da tua resposta e da resposta de Lins também, como louvor mais externo e adoração mais interna, hoje estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que os templos foram fechados. Então esse cristão, essa pessoa que estava acostumado a vir para o templo, estrutura física,
para louvar de uma forma mais externa, ele, de uma certa maneira, foi prejudicada. Ou seja, ele não pode mais louvar entre os irmãos. E essa parte aí, então, da pandemia, dos templos fechados, prejudicou a adoração? Já que ele não pode louvar entre os irmãos, não pode sentir aquele calor humano. Como é que ele está fazendo, então, para poder continuar nesse processo de louvor e adoração dentro de casa? O que é que a igreja tem pensado, tem feito em relação a isso? Robson, eu penso o seguinte: não é o templo físico que vai impedir que eu adore ou que eu louve ao Senhor. Sim. Tá? Porque eu preciso entender que a minha adoração e o meu ato de louvar a Deus, ele é pessoal. Eu posso adorar e celebrar a Deus no coletivo, sim. Mas é no secreto onde eu tenho essa intimidade com Deus e eu posso adorá-lo e celebrar a Ele ou louvar a Ele de uma forma mais intensa. Porque, para mim, isso é pessoal. A gente pode fazer no coletivo, mas quando é no pessoal, na intimidade, se torna algo mais íntimo de Deus, a gente consegue ter mais experiências com Ele. Então, a pandemia atrapalhou alguns irmãos, sim. Principalmente os que são mais novos na fé, que ainda não entenderam quem ele é em Deus, quem ele é no reino, onde ele pode chegar, qual o potencial que ele tem, grau de intimidade com o Espírito Santo. Então, tudo isso, quando você é muito novo na fé, atrapalha, porque quando você está num grupo, o grupo em si ele vai se ajudando, ele vai trocando informação, e aquelas pessoas que são mais novos, eles conseguem adquirir mais experiência. Então, realmente, essa pandemia atrapalhou para essas pessoas. Os que já são mais maduros, que já têm um certo entendimento de quem ele é em Deus, do que é realmente adorar e celebrar o Senhor, ele faz isso em qualquer lugar. Ele faz dirigindo no trânsito, ele faz no banheiro, ele faz fazendo comida, no trabalho, como o Jonas falou. Independente do local, você pode adorar, você pode celebrar a Deus, onde quer que você esteja. Não é o lugar que vai te limitar. Muito bom. Então, Jonatas, independente da pandemia, independente do momento em que vivemos, quando tudo isso voltar ao novo normal, quando realmente nós conseguirmos reunir o maior número de pessoas dentro da igreja, eu quero fazer uma pergunta de uma forma mais ampla, tá? Qual a importância do louvor na igreja? Na tua visão, nessa caminhada que você tem, o que é que você entendeu até hoje? O que é que você já ouviu dos ensinamentos também do nosso pastor Ezequias Bezerra sobre a importância do louvor na igreja? Me passa aí um pouco dessa tua visão, a importância do louvor na igreja. De maneira também pragmática, É, eu gosto de separar o culto ao Senhor em dois momentos. Você tem o louvor e a oferta, e depois você tem a palavra. A palavra é a hora de receber a mensagem de Deus. O louvor e a oferta é a hora de você dar para Deus. A importância do louvor na igreja é o momento que você tem de se entregar a Deus. entrega a Deus. É o momento que você adora com tudo, é o momento que você alinha em unidade, porque está a igreja toda cantando, é a congregação junta, louvando ao Senhor. Então é o momento que nós estamos em unidade, dando glória a Deus. Amém. E aí o louvor e a oferta é o momento que a gente entrega, que a gente dá, a palavra é o momento que a gente recebe. E também tem uma questão muito interessante da importância do louvor na igreja, é que o louvor é a preparação do terreno para a palavra. Preparação do terreno para a palavra. É a preparação do terreno. Já percebeu que quando o louvor é ruim, a palavra fica travada? Sim. A igreja fica com aquele ambiente pesado. É justamente isso. O louvor é o que abre, é o que prepara o terreno para vir com a palavra e a gente receber melhor, porque a mensagem vai vir mais leve. A gente já teve várias situações aqui na Canaã que tivemos problemas na hora do louvor. Quando chegou na palavra, você sentia que era aquele peso, sentia que era
Então, o louvor tem uma grande importância justamente para preparar, e justamente é o momento que nós temos para dar a adoração ao Senhor. Isso mesmo. Eu lembro bem, em meu tempo lá na Igreja Batista, por exemplo, que nós chamávamos de grupo de louvor. Isso em 1996, né? A gente chamava de grupo de louvor. Hoje, pegando essas suas informações, hoje nós temos uma responsabilidade até maior, porque nós colocamos esse nome de grupo de louvor, mas nós colocamos tipo um título que chama a atenção, Ministério de Louvor. Ou seja, esse Ministério de Louvor tem esse peso, essa força maior de interagir justamente com os irmãos, de preparar nesse louvor com o intuito de levá-los à adoração, não é apenas cantar uma música bonita, mas o louvor de interligar com essa outra parte do tema que é a adoração. Mas eu quero ouvir também o nosso querido Lins. Lins, com a visão lá da Canaã Cabo, para você como líder, qual é justamente a importância do louvor na igreja? O que é que você poderia dizer hoje para as pessoas que estão nos acompanhando no direto ao ponto? Na tua visão, o que é, ou qual é a importância do louvor na igreja? Eu penso o seguinte, louvor, ministério de louvor, na verdade, antes era grupo, agora a gente coloca o nome ministério. Ministério quer dizer o quê? Uma representação de algo. Então, ministério de louvor, a representação do louvor de Deus. Então, isso tem sim um grau de responsabilidade muito maior. Eu costumo falar para os ministros lá do Cabo, que alguns deles tocam em banda, tem banda e tal. Eu disse, aqui tu não é tocador de banda, aqui tu é ministro. Então, teu comportamento, tanto aqui quanto lá fora, tem que ser outro, para poder as pessoas entenderem e poder ter até um certo peso às palavras que você tem quando você ministra aqui em cima. Então, a importância para mim do Ministério do Louvor, numa igreja, a gente chama a igreja onde as pessoas se sentam de nave, né? Para que serve uma nave? Para se locomover algo de um lugar para o outro. Se tratando de igreja, a gente sai do mundo meio que físico para atingir o mundo espiritual. E o louvor, ele tem muito impacto. Você observar, Robson, tem pessoas que não sabem colocar um dó no violão. Mas quando ele escuta uma batida ou quando ele escuta algo, ele começa a bater o pé. É natural isso do ser humano. Ele começa a bater o pé por conta do poder que a música tem. Então, devido a essa potência que tem o louvor de penetrar nas pessoas, como o Jonatas falou, preparar o terreno, a gente está meio que arando a terra do coração da pessoa com o louvor. Por isso que a gente pega muito firme nessa questão de se prepare antes de vir ministrar. Porque nós não podemos fazer com que a igreja adore. Nós não temos esse poder. Sabe? Sim. A questão toda primeiro, as pessoas que vêm para a igreja, elas vêm com o coração aberto para receber. Esse é o primeiro ponto. Se elas já vêm com o coração desejosos para receber mais do Espírito Santo, elas vão achar. Isso é fato. Então, nós não temos esse poder de fazer com que a igreja adore. Isso aí quem faz é o Espírito Santo. Mas o Ministério do Louvor, ele é canal de transmissão. Então, se vem, passa por nós e vai para a igreja, se trava em nós, a igreja não recebe. Entendeu? Isso. E essa rotina, então? Você falou sobre essa preparação antes de ingressar no louvor, na adoração. Falando especificamente do ministério, das pessoas, qual é a importância de colocar na mente dessas pessoas que estão conduzindo esse louvor? Essa preparação. O que é feito realmente? Porque, voltando aqui à nomenclatura também, há tempos atrás, nós chamávamos de ensaio. Eu quero entender aqui de vocês se essa rotina de louvor na Canaã, estou falando agora da preparação, antes do louvor propriamente dito, no dia do culto. Mas antes, como é que é feita essa preparação desses membros do ministério de louvor dentro da estrutura da igreja Canaã? Existe um processo de treinamento, de escola de música? Eu quero entender mais e eu tenho certeza que as pessoas precisam entender também como é que é a preparação dos membros do ministério do louvor.
Então, acho que há 2 anos atrás foi quando eu fiz o manual do Ministério de Louvor. A gente elaborou um manual onde a gente coloca toda a nossa estrutura, como é que funciona, eu sou pragmático, toda, todo o processo do Ministério de Louvor. Sim. E aí, a preparação que acontece durante a semana, nós enviamos as músicas para o pessoal estudar antes. Nós temos, a cada 15 dias, nós estamos fazendo uma reunião geral com todos os membros do Ministério de Louvor para a gente estar fazendo devocionais, para a gente estar fazendo estudos bíblicos. Tem toda uma preparação, tanto técnica, cada um na sua casa. Ensaio não é para aprender música. Ensaio é para se passar a música que você aprendeu em casa. Ah, isso é importante. Porque tem pessoas que querem aprender no ensaio. Então o ensaio não rende. Isso. Então, ensaio, a gente tem ensaios. Por causa da pandemia, muita coisa atrapalhou. Muita gente não está podendo sair de casa, os números estão reduzidos. Para entrar no Ministério de Louvor, você já precisa saber de música? Sim. Porque o que acontece? Nós precisamos dar o nosso melhor a Deus. Se nós precisamos dar nosso melhor a Deus, nós como líderes, qual é o nosso melhor a Deus que podemos dar como líderes do Ministério de Louvor? Que o Ministério de Louvor esteja andando bem. Então, para a gente prezar pelo dar o melhor a Deus na liderança do Ministério de Louvor, no grupo, nós precisamos fazer audições. Então, a pessoa, para entrar no Ministério de Louvor na Canaã, precisa ter conhecimento musical, precisa tocar bem, precisa cantar bem, porque, como líder, eu tenho que prezar pelo Ministério de Louvor em dar o melhor a Deus. Se eu deixo qualquer um entrar, eu, como líder, não vou estar fazendo o meu melhor, em estar gerindo o grupo, em estar construindo um Ministério de Louvor forte. Isso é uma quebra de paradigmas, né? E eu sei que isso já criou alguns conflitos, normal, porque o cristão no século XXI, ele está pensando ainda no século XIX, com aquele pensamento assim, não, mas Deus vai receber o meu louvor, eu vou louvar porque todo quem tem fôlego louva ao Senhor, é isso? E aí a gente encontra alguns conflitos. Acontece ainda hoje aqui na Igreja Canaã, aquela pessoa que, por se pegar nessa expressão, todo quem tem fôlego louva ao Senhor, quer entrar de todo jeito no ministério do louvor, e por não passar nessa audição, desse teste, vamos falar assim, ela fica com raiva do líder, fica chateada e já saiu querendo... É uma coisa polêmica, né? Mas vamos polemizar um pouco aqui, para as pessoas entenderem também. O porquê dessa audição? Explica melhor. E acalma também o coração do povo, para o povo não ficar com raiva. Rapaz, eu não sei se já aconteceu no Cabo, mas aqui já aconteceu. Já aconteceu sim, de pessoas achar que canta. Me desculpem, mas é a verdade, é a expressão certa. Tem pessoas que acham que canta e tem pessoas que acham que toca. Então, esse todo ser que tem fôlego louve ao Senhor, como eu falei logo antes, o louvor, ele é pessoal. Você vai louvar a Deus com o que você tem. Quando passa para o ministério do louvor, aí tu tem que ter talento. Senão, não tem como. Então, se a preparação que vem antes, como você perguntou, Robson, o culto para a gente do Ministério do Louvor, ele começa pelo menos 3 a 4 dias antes do culto propriamente dito. Então, o culto do domingo, para nós do Ministério do Louvor que estamos escalados, o culto começa quarta-feira. Porque a separação da música, a música ela tem que estar na linha da igreja, ela tem que ter uma mensagem a ser expressa, não é qualquer música que entra no repertório da gente. E aí há uma questão do tom da música, porque às vezes a música é no original um tom em sol, mas às vezes quem vai cantar a música é uma voz feminina. Então às vezes o tom de sol já não bate, às vezes vai descer o tom, ou às vezes vai subir o tom. E aí às vezes o ministro ele não tem instrumento em casa, sabe?
Então, às vezes, mando o áudio lá no cabo, eu faço muito isso. Ó, canto uma parte do refrão, porque geralmente é a parte mais alta da música. E aí eu vou, pego o tom, vejo qual é o tom do refrão, aí eu acho o tom inicial da música, para poder passar para o restante da banda, ó, música tal, vai ser em determinado tom. Já para ganhar tempo no louvor, na hora do ensaio. Porque, como o Jonatas falou, o ensaio é apenas para limpar. A gente usa essa expressão. Vamos limpar a música. É tirar aqueles ruídozinhos, tirar aquelas faltas de combinação. Às vezes o solo ficou longo, às vezes o solo ficou curto. A bateria entrou errado. O teclado está fora do tempo. E aí a gente vai ajustando isso aí. Mas você tem que vir com o shape da música. Explicando um pouco melhor, o shape da música. Sim, explica aí como é que É a é. estrutura dela. O shape? O shape. Coisa Tá? bonita. É a estrutura da música. Então, ela vai ter a intro, que é a expressão que a gente usa. Ela vai ter estrofe. Algumas vai ter estrofe, refrão, ponte e conclusão, ou volta para a estrofe de novo. E aí a gente vai ter que montar justamente isso, porque existe aqui uma dinâmica, que a gente vai chegar mais na frente, eu acredito, para poder as pessoas saberem se comunicar. Mas, assim, o nosso culto começa pelo menos 3 dias antes do culto propriamente dito. Isso é um esforço de cada componente que tem também essa responsabilidade de ingressar no Ministério do Louvor. Mas, voltando aqui, então, para o assunto. Esse conflito, então, de pessoas que pensavam que estavam cantando bem e vieram para um teste. Como você se saiu, Jonatas, diante dessa situação? Deixa eles falarem. Não tem muita coisa que fazer. Apenas explicou. Não tem muita coisa, não tem muita coisa que fazer. Irmão, venha na próxima audição, Sim, treine. sim. E aí, se Deus assim permitir, se você melhorar, aí sim você pode. Aí volta. Não tem muito meio termo, não. Ou é sim ou é não. Te ensina ou não? É. É isso aí. A gente tem que ter a preocupação em não magoar o irmão ou a irmã. Claro. Né? Mas o que é que a gente tem que ser realista e verdadeiro? Ó, já aconteceu num cabo de pessoas irem fazer audição para cantar, mas não tem jeito para ministrar. Mas eu percebi que é boa para coral. Não é que coral, que fique bem claro, não é que coral pega todo tipo de pessoas, não é isso. Mas o timbre de voz dela, a forma que ela se expressava, não é de cantar solo, sabe? Ela é mais para cantar em grupo, entendeu? Então, assim, mas eu cheguei para ela e expliquei, ó, você não consegue ministrar, você ficou muito com cabeça baixa, porque as audições da gente é em tempo real, é com banda completa. Então, você vai fazer a audição para baixo, por exemplo. Vai ter o batera, vai ter alguém cantando, vai ter alguém no teclado, música tal, começa. Então, é como se realmente fosse ministrar mesmo. Porque aí a pessoa já vai entendendo onde ela está se metendo, entendeu? Aí existem situações, aí diz que é panelinha, diz que não passou porque fulano não gosta de cicrano. Uhum. Existe, mas a gente tem que ser realista que a gente bota o pessoal no fogo. Banda Maravilha. completa, porque é difícil estar aqui. Com certeza. Tanto de um ponto de vista técnico, que você tem que estar no seu jogo A o tempo todo, como é difícil de estar aqui por questões de compromisso, questão de espiritual. Uma coisa até importante é que antes da pessoa entrar no Ministério de Louvor, ela passa um tempo, beleza, entrou, mas o irmão ainda vai ficar aqui uns 3 meses esperando até a gente tem que estar num GC, Grupo de crescimento. tem que estar num grupo de crescimento. A gente busca assim, antes da pessoa, a gente puxa toda a ficha dela. Certo. Porque tem porque para estar aqui em cima é muita responsabilidade. Isso mesmo. É isso aí.
Bem, você que está acompanhando aí o Direto ao Ponto, hoje o tema louvor e adoração. Então eu solicito que você compartilhe. Irmão, se você é da Canaã, Recife ou Cabo e está assistindo agora, deixa algum comentário, digita alguma coisa aí, hashtag Direto ao Ponto, compartilha o link, coloca aí porque é muito importante o teu engajamento nesse nosso programa, tá bom? E agora nós vamos chamar justamente o primeiro intervalo, nós vamos chamar o intervalo, mas não sai daí, porque daqui a alguns minutinhos nós voltamos com esse tema louvor e adoração. Agora, você que está acompanhando todos os programas Direto ao Ponto e quer continuar investindo nessa obra da Igreja Canaã Recife e Cabo, você pode então também nos ajudar contribuindo. Seja uma pessoa que vai ajudar a manutenção desse programa. E agora vai aparecer na tela, com um louvor bem especial, todas as nossas contas, informações do Pix, até mesmo você que está assistindo no YouTube, mas está do outro lado do mundo, está em outro país, você pode contribuir também através do IBAN. Então fica aí com as contas, com as informações, seja realmente uma pessoa que vai investir na obra através do Direto ao Ponto. Daqui a pouco nós voltamos com vocês. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Estamos de volta no Direto ao Ponto, esse programa que é dirigido pela Canaã em Recife e também no Cabo, sempre trazendo temas que irão contribuir com a tua vida cristã, com a tua visão também política do país, com a tua visão de uma forma mais atualizada, para que você possa entender justamente temas atuais e prosseguir nessa caminhada cristã que não é fácil no Brasil, principalmente que estamos vivendo agora,
diante de uma pandemia. Mas nós queremos contribuir mais um pouco porque temos líderes que entendem de uma forma mais específica sobre louvor e adoração. E nos bastidores aqui, durante o intervalo, eu estava aprendendo até inglês, falar inglês. Eu aprendi agora uma palavra aqui que é até difícil de pronunciar, worship. Worship. Mas aqui a gente falava sobre worship. O brasileiro gosta de falar de uma forma mais abrasileirado o inglês. Então, para que você também possa entender o que significa esse louvor e adoração no formato worship. Eu quero começar aqui com o Jonatas, para que ele possa nos explicar essa expressão em inglês, tá? E realmente esclarecer para você que está acompanhando aí sobre louvor e adoração, se isso não é uma coisa muito moderna, se a gente está andando muito à frente, ou é melhor pensar em louvores tradicionais, qual é a tua visão? Mas eu quero passar para ele aqui, para que ele possa explicar primeiro essa tradução aí do worship. Vamos lá. A gente precisa voltar um pouco ao tempo. Ali em 98, 99, mais ou menos. Worship, primeiramente, é em inglês, que significa adoração. Adoração. Worship vem da expressão praise and worship, que é louvor e adoração. Que é justamente o tema do nosso Direto ao Ponto. Praise and worship. E aí, no Brasil, ficou que meio um estilo musical chamado de worship. Mas se a gente for na tecnicidade, na verdade o que a gente está tocando é pop rock, eletrônico. Mas estilo musical, porque o worship foi utilizado por igrejas lá nos Estados Unidos, na Austrália, para identificar o ministério de louvor da igreja. Você tem a igreja Hillsong, Bethel, Gateway, Elevation. Como é que eles identificam o ministério de louvor deles? Hillsong Worship, Bethel Worship, Elevation Worship, Gateway Worship. O ministério de louvor deles é justamente a palavra worship. E aí no Brasil, as igrejas começaram a colocar worship, e aí virou o estilo musical worship. Mas na verdade é o ministério de louvor da igreja. Tá, e esse estilo musical, você percebe que sofre alguns preconceitos diante de nós brasileiros ou da estrutura da igreja no Brasil? Falando especificamente de Canaã para o local onde estamos vivendo, Recife, Nordeste. Rapaz, a visão worship aqui no Nordeste, ela ainda é um pouco mais por conta do o movimento pentecostal aqui no Nordeste. Ele é um movimento bem forte, com Shirley Carvalhais, com Damares, Cassiane. E aí quando a gente passa assim para o worship, tem uma certa resistência. Tanto que a gente está Canaã está mais virado para um worship. Sim. Canaã, Canaã, a Canaã, a estrutura. Mas é uma construção. Sim. E ainda que a gente esteja assim numa vibe worship hoje, a gente não abre mão de cantar Vencedores por Cristo, Prisma, Logos e tantas outras bandas cristãs que tiveram aí na década de 80, 90. Contribuíram muito para a evolução do louvor, da adoração nas igrejas. Do louvor. E assim, hoje o momento histórico do louvor no Brasil está nessa faixa. Lá na frente, pode ser que isso acabe ou não. Sim. Então, Lins, falando lá especificamente do Cabo de Santo Agostinho, de repente,
surge uma igreja, Canaã Cabo, com a estrutura das paredes pintadas de preto, com um estilo musical worship. E aí então as pessoas começam a verificar, teve alguns preconceitos, não é isso? Eu fiquei sabendo aqui pelo ponto que algumas pessoas pensavam assim, o que é isso aí? Essa é uma igreja ou está pintada de preto e tem um modelo ou uma estrutura musical worship? Me fala um pouco aí sobre o que significa para vocês lá no Cabo esse modelo, eu posso chamar de estilo musical. Robson, é o seguinte, lá no Cabo, por ser considerado interior, você sabe que o pessoal que é mais de interior, eles são mais resistentes, de uma Sim. certa forma. E sim, chocou algumas pessoas o fato da igreja ser preta, até a pessoa entrar. Quando ela venceu a barreira do, tá, eu vou ver o que quer que tem dentro dessas paredes pretas, a partir do momento que ela passa da recepção, que a nossa igreja ela tem um processo que eu acho muito legal. A pessoa ela é recepcionada por alguém com a palavra de bem-vindo. Na porta tem uma outra pessoa que dá mais um bem-vindo a ela. Então, ela já entra meio que desarmada, porque não tem como você vir, às vezes, com um problema e uma pessoa te dá uma saudação, tu já quebra um pouco. Na porta, tu já quebra de novo. Então, a partir para dentro das paredes pretas, você vê que dentro tem Deus. Não é a cor que vai interferir, né? E assim, o que é que o worship tem de diferente que, pelo menos lá no Cabo, a gente procura diversificar? O worship, ele, se você for tocar, por exemplo, você, Robson, se você aprender 4 notas, você toca umas 15 músicas desse estilo worship. Se eu te colocar uma música, por exemplo, de Álvaro Tito, tu não vai tocar nenhuma. Porque são acordes com dissonantes, são acordes alterados. Então, uma forma de que foi inventado, né, a forma worship, eu acredito que seja para facilitar, para que as pessoas possam tocar na igreja, para que as pessoas possam louvar com o seu instrumento mais rápido, sabe? Não que as músicas ela não tenha profundidade, porque tem letras profundas. Sim. Mas falando em termos musical, falando de estrutura de música, musicalmente falando, se a pessoa se adaptar apenas ao worship, ele vai ficar com um nível muito raso. Sim, muito raso. Muito raso em termos de musicalidade. Se você receber um convidado na igreja que ele não é do worship, Certo. se vir um Álvaro Tito para Canaã e Aham. você só toca sempre o worship, você não consegue levar as músicas dele. Então, o que é que nós fazemos? Tá? A gente procura diversificar por isso. Porque, além das músicas, as mais antigas, vamos chamar assim, elas serem mais ricas em questão de acordes, questão de ritmo, de harmonia, escalas, ela deixa aquela essência que a gente não pode perder. Então, a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar sempre. E outra coisa que eu falo muito, a gente aprendeu muito aqui, a gente não deve esquecer de onde viemos. As origens. As origens. Para a música ser o que é hoje no Brasil, pessoas pagaram preço lá atrás. Amém. Ademar de Campos é uma pessoa que eu admiro muito, ele pagou muito preço lá atrás. Para chegar hoje e você achar que as músicas, né, mais antigas, ela não tem vez. Mas para a gente da Canaã tem sim. Muito bom. Então, Jonatas, como trabalhar então esses novos músicos, os músicos do século 21, para que ele possa entender essa questão do worship e possa sair dessa quebra também de preconceito, porque às vezes a gente já ouviu, pelo menos eu já ouvi aqui, diante de alguns ensaios, dizendo, cara, tu tem que ser um pouco mais de raiz, e não só o Nutella. Querendo dizer que ele era Nutella porque só tocava esse estilo musical e não sabia tocar as músicas raízes, as músicas mais antigas. Então, como preparar também esse novo músico que está ingressando no ministério de louvor
para que ele possa entender realmente essa diferença e que ele tem que estar preparado também para esse convidado que vier aqui na nossa igreja Canaã. Uma coisa que a gente tenta trabalhar bastante é que o músico do século XX, o músico novo no século XXI, trabalha legal. Eu acho que a maior dificuldade é o pessoal das antigas a se adaptar a essas novidades. Porque sempre é aquela questão do, pô, mas essas músicas são muito fáceis, essas músicas são sem graças. Muitas vezes é. Mas a gente tem que entender o contexto do ministério de louvor e da igreja em si. Vamos supor que eu vim do reggae, Lins veio do heavy metal. Fazemos parte de um ministério de louvor. A gente tem que... E aí, chegamos aqui em cima. Lins não vai tocar um pedal duplo e eu não vou estar com aquela guitarra seca sem efeito. Por quê? Porque a gente aqui está num grupo, a gente está numa unidade. A gente tem que se despir do nosso passado para a gente a um prol maior. Qual é o nosso prol maior? O ministério de louvor, adorar a Deus, levar a igreja em adoração. Isso vai muito assim da pessoa. É Sim. saber que eu estou aqui para contribuir. Eu não estou aqui para... Servindo. Eu estou aqui para servir. Então, para servir aqui na visão da igreja, na visão do pastor, a gente vai trabalhar em cima do worship. Beleza. A gente vai trabalhar em cima de prisma. A gente vai trabalhar em cima de prisma. Então, isso é da pessoa entender o seu papel no ministério de louvor, entender o seu papel de servo e estar contribuindo com a unidade do grupo. É isso, a gente fala muito no processo de ensino e aprendizagem para o adulto, que é justamente a andragogia. Esse ensino está baseado na andragogia. O adulto só aprende o que quer. Ele só aprende o que acha que tem sentido para ele de uma forma prática e direta. Então, quando ele chega realmente na igreja, ele tem que realmente quebrar esses paradigmas internos e se colocar disponível para esse novo aprendizado. Eu poderia dizer dessa forma. E isso também vai contribuir para que ele possa entender a estrutura da liturgia da igreja aonde ele está servindo. Seria mais ou menos isso aí, né? Pois bem, você que está nos acompanhando aí no Direto ao Ponto, olha, o tema aqui é louvor e adoração. E os cidadãos que estão aqui comigo entendem muito. Eu já estou aprendendo aqui várias expressões sobre esse louvor e adoração. E eu tenho certeza que você está aí também acompanhando nosso programa no YouTube. Mais uma vez eu te convido para se inscrever no canal. Agora, olha só. Quando a gente pensa que as coisas estão terminando, eu tenho aqui ainda algumas expressões que até eu preciso conhecer. Eu fiquei assim meio que impactado quando eu comecei a construir essas perguntas para esse programa. E aí me mandaram isso aqui, olha. O que é louvor horizontal e vertical? Louvor horizontal e vertical. Eu fiquei já ansioso para poder chegar no programa e perguntar para os líderes da Canaã, Recife e Cabo o que significa isso. Por favor, esclareça então para as pessoas que estão nos assistindo agora. O que é louvor horizontal e vertical? Quem quer começar nessa resposta? Jonatas, vamos lá. Eu vou dar uma fila aqui, porque É bom. bem-aventurado é o que lê e não o que decora. Já ajuda. Sobre louvor vertical e louvor horizontal, eu gosto de pegar Salmos 96, Salmos 96. Então vamos lá. que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos. Dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E aí ele vai continuando a dizer entre as nações: o Senhor reina, alegre-se os céus, regozije-se a terra, brame
Brame o mar e a sua plenitude, e alegre-se o campo com tudo que há nele, etc, 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 ante a face do Senhor. Quando a gente criou essa questão de louvor horizontal e louvor vertical é aquele que fala diretamente a Deus. Bendizei o seu nome, glorificai, glória a Deus, Deus é poderoso, a Ele é a glória, e tantas outras expressões que nós ouvimos. Letras musicais. Essa é a visão do louvor vertical. O louvor horizontal é aquele que fala para o coração da pessoa. Certo. Ambos estão na Bíblia. Louvor vertical, diretamente para Deus, exaltando ao Senhor. Louvor horizontal. Exemplos de louvor horizontal. Tenho paz. Meu coração descansa em Deus. Está falando de mim. Certo. Uma música que a gente tem cantado recentemente. Está chorando por quê? Tem... As músicas de Trazendo a Arca, normalmente, são músicas de Por Todo Lado, Sou Abençoado. São músicas assim que falam mais diretamente para a pessoa. Louvor vertical, glória a Deus, Deus é poderoso, santo é o teu nome, não há nome igual, e por aí vai. Essa é a divisão assim que a gente faz de louvor horizontal e louvor vertical. Que bom. Vamos lá, Lins. O que é que você pode contribuir conosco aí, para que as pessoas possam entender mais ainda a excelente explicação? Mas aí, o que é que você fala lá para os seus liderados no Cabo Santo Agostinho sobre essa expressão louvor horizontal e vertical? Robson, primeiro que isso causou muita confusão, mas no bom sentido, tá? Quando as pessoas mandavam as músicas, eu disse, não, esse não. Tira todas as músicas. Essas músicas nenhuma vai pegar. Por quê? É muito horizontal. Aí, o que é horizontal? Porque essas músicas não falam de Deus, fala, mas alimenta muito o ego. Fala muito para a pessoa. Então, o que é que a gente trabalha? Existem músicas, o que é que eu explico para ele? Existem músicas que servem muito para um devocional. Sabe? Aquela música que é como se eu estivesse cantando para Deus. De mim. Falando uma oração minha para Deus. A música horizontal, vertical, um exemplo, queremos o teu nome engrandecer. Essa música do início ao fim, ela sempre engrandece, ela sempre exalta o nome de Deus. Então, são músicas, essa separação, como o Jonatas falou, é na questão da profundidade da letra dela. O que é que a letra dela quer passar, tá? O pessoal hoje no Cabo já é mais, já meio que entendeu a questão de louvor vertical e louvor horizontal. Mas há muitas músicas que elas são horizontais, mas que todo mundo canta. E a gente não vai deixar de estar ministrando essas músicas, porque nós, do Ministério do Louvor, entendemos que nós estamos a serviço da igreja. A gente não quer louvar e nem vai louvar o que a gente quer, o que a gente gosta. Eu curto muito música groovada. Eu toco contrabaixo e música groovada ela tem uma pegada bem... Explica melhor aí, Varão. Música do groove. O groove é o tipo de levada da música. É uma levada mais batida, é uma pegada mais bumbo da bateria com baixo, sabe? Aquela pegada bem legal mesmo. Quem usa muito essa pegada? Eli Soares, por exemplo. Sabe? Ele usa muito essa pegada de groove, sabe? Massa. Então, mas não adianta a gente chegar aqui, eu gosto disso, como o Jonatas falou. Eu também gosto. Eu curto se você for no meu Spotify, você vai ver as minhas playlists, é toda nessa linha aí. Mas de cara, tem a playlist da Canaã, Louvores 2021. Então, só depois disso é que eu preciso escutar o que eu gosto, tá? Porque eu tenho uma linha para seguir. Então, assim, aqui a gente meio que desconstrói aquilo que a gente gosta para dar lugar àquilo que a igreja precisa ouvir. Muito bom. Primeiro ponto foi explicar, né? Porque às vezes a gente não entende um pouco da matemática, tem que explicar o que é o horizontal, depois o vertical. Explicar logo esse ponto para que as pessoas possam entender.
Mas foi muito bom essa contribuição de louvor horizontal e vertical, tá bom? Mas vamos entrar em música agora congregacional. Nós já falamos de worship, falamos de horizontal e vertical, até a matemática ingressou aí também no nosso tema. E então vamos entender mais na visão dos nossos líderes o que é música congregacional. Música congregacional. Lembra realmente o que para você? A congregação, todo mundo cantando com um cantor cristão ou com a harpa cristã, será que é isso que você lembra? Porque esse também é o meu tempo, eu usei muito o cantor cristão, e quando eu ia para a Assembleia de Deus, onde minha avó faz parte até hoje, eu usava a harpa cristã. Mas eu quero entender aqui com os líderes o que é música congregacional. Vamos lá. Música congregacional é para a congregação cantar. Música tem seu momento, tem seu local. Por exemplo, Lins até falou que tem música que não cabe. São músicas mais aquele seu momento, seu TSD, seu tempo a sós com Deus. E tem músicas que se canta na igreja. Então, a questão da música congregacional é o conteúdo da letra. Qual é o conteúdo da letra? Ela é uma letra que Deus é o centro? Ou é uma letra que eu estou mais preocupado na vitória do sabor de mel? Eu tô preocupado com presença, com movimento, ou eu estou preocupado com Bíblia, teologia? Aí eu volto para o meu pragmatismo. O pessoal diz que eu sou muito chato, mas é porque se tem uma coisa que eu gosto, que é bom que todos nós gostemos, é gostar da Bíblia. Palavra. Gostar da palavra. Então, eu sou muito chato com letra de música. No nosso ministério, todo ano nós renovamos a nossa lista de repertório. E aí, eu monto um grupo com os ministros de louvor, que normalmente estão na frente nos domingos, nas quartas, liderando o louvor. Sim. E peço para eles me mandarem sugestões de músicas para a gente agregar ao repertório. E aí, quando a gente pega essa lista, eu pego a letra da música, eu leio a letra, analiso ela teologicamente para ver se ela está certa, porque eu já peguei uns gatos com lebre em meio de letra que inclusive músicas que a gente cantava e, meu Deus, isso aqui está errado. Às vezes passa assim, você estuda mais aprofundadamente. E aí você vê que, tipo, isso aqui não é isso que a Bíblia queria dizer. Entendi. E aí a gente, tipo, congregacional aquela música que contextualmente, biblicamente está correta, que são músicas melodicamente são músicas agradáveis, porque às vezes tem músicas que têm uma letra maravilhosa, mas ela não engata porque o instrumental dela é meio... Então, a música congregacional, ela tem toda uma questão letra, musical. E aí, quando a gente fala música congregacional, é justamente as músicas que a gente vê que a igreja, que a congregação está junto. Isso. E aí, Liz, então, aonde a Canaã, falando agora de uma forma geral, onde a Canaã Cabo, a Canaã Recife, a Canaã Tumbalalá, a Canaã Bebedouro, onde a Canaã se encontra nesse contexto? Falamos sobre vários tópicos aqui, mas de uma forma geral, para que você possa falar, então, até para as pessoas que querem ingressar nesse Ministério do Louvor, as pessoas que estão chegando também como membros
da Canaã, aonde a Canaã se enquadra nesse contexto de louvor e adoração? A Canaã, ela tem um pastor que ele entende de Bíblia, o pastor Ezequias. E ele faz questão de que as pessoas e os líderes dele sigam essa mesma linha, entendam de Bíblia. A Canaã, ela tem vamos dizer assim, uma pegada, uma linguagem mais nossa, ela tem uma pegada que tudo que a gente vai fazer, se tratando da gente e do louvor, ela precisa ter contexto, ela precisa ter conteúdo, ela precisa ser rico naquilo. Não é fazer de qualquer jeito ou escolher qualquer tipo de música, sabe? A gente tem uma preocupação com a letra. Se a gente tem dúvida, encaminha para o pastor Ezequias, ele analisa, tem heresia nessa música. E a gente corta a música. Importante. Às vezes é até músicas que o povo canta mesmo, gosta de cantar, faz festa quando puxava a introdução. Mas, se tem heresia na música, amigo, a gente vai cortar, entendeu? Então, a Canaã, ela se preocupa muito com o que está sendo ministrado, não só no louvor, mas também com a palavra. Maravilha. Que bom. Você que ficou conosco até esse momento aí, curtindo esse tema, louvor e adoração. Eu tenho certeza que você aprendeu muito. E, com certeza, você que não é da Canaã também vai levar essa experiência para a igreja que você faz parte, para a sua vida cristã. Eu quero aqui que os nossos convidados, o Jonatas Bezerra e o Lin Silva, realizem suas considerações finais, e já estamos chegando ao fim de mais um Direto ao Ponto. Jonatas Bezerra, considerações finais. Se você tem um talento, não enterre esse talento. Se você tem um dom, se Deus lhe agraciou com uma voz, com sabendo tocar, não enterre esse talento. Lá na frente Deus vai cobrar. Amém. Lin Silva, considerações finais. Primeiro, agradecer a todos, né? Agradecer pela essa oportunidade de estar aqui. E se você entendeu quem você é e o que você tem para dar ao Senhor, dê sem reservas, tá? Dê, mas dê com força, dê 100% daquilo que você tem para dar a Ele. E se for que cante ou se você toca e fica sempre nos cantos da igreja, você está sim enterrando seu talento. E pessoas precisam ser abençoadas e ministradas através do teu dom. Deus não deu o dom para você ficar com ele guardado. Ele deu para você multiplicar isso. Glória a Deus. Queremos então agradecer ao nosso querido pastor Ezequias Bezerra, a direção do programa também com Jane, toda a parte técnica de estrutura, os câmeras, que estão aqui nos deixando sempre mais bonitos, no Direto ao Ponto. Deus abençoe a sua vida e estamos aqui no próximo programa com mais um Direto ao Ponto. Deus abençoe e continue sempre louvando e adorando ao nome dele.